Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Linda Mir e eu sou líder de PG. E hoje eu estou aqui para junto com vocês acompanhar a Bíblia. Nós vamos ler hoje Levítico do 7 ao 10. Então convido todos vocês a abrirem. A lei da expiação da cura. E essa é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é, no lugar onde degolam o holocausto, degolam a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se pargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, e a cauda e a gordura que sobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, se está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. E o sacerdote o queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor. A expiação da culpa é: todo varão entre o sacerdote a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cocer no forno, tudo que se preparar na certa, na caçoura, será do sacerdote que a oferece. Também toda oferta amassada com azeite de seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores oferecerá bolos asmos amassados com azeite, coscorões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com o bolo oferecerá pão levedado, com a sua oferta, com os sacrifícios de louvores da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que se expangir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício do louvor da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer ao seu sacrifício, se comerá, e o que dele também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício no terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico comer no terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será. E é a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas de outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto, da gordura dos dilacerados, para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferece ao Senhor, oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:
fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico, e as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará, movê-lo para oferta movida durante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita darei ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico, e a gordura desse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido à sua espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos que sacrifícios pacíficos e da lei de Arão. O sacerdote e os seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Essa é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhe desse diante dos filhos de Israel, no dia em que ungiu, estatuto perpétuo pelas suas gerações. Essa é a lei do holocausto e da oferta, manjares e da expiação do pecado, e da expiação da culpa e da oferta da oferta das congregações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tomarão os seus filhos, com ele as aves, com ele as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, o cesto dos pães asmos, e o ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isso é o que o Senhor ordenou que o fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e seus filhos, e os lavou com água. Ele os vestiu com a túnica e cingiu-o com o cinto, e soprou e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o enfrouxe e o cingiu com o cinto lavrado de enfrouxe, e apertou com ele. Depois, pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre sua cabeça e a mitra diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, com o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e santificou. E dele expandiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar de todos os seus vasos, como também a pia da sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas, cingiu-lhes com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho à expiação do pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar ao redor, e expiou o altar, depois derramou o resto do sangue. A base do altar o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, o redento, o fígado e os 2 rins, e a gordura de Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés expandiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro com os seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura.
Porém, a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar do holocausto, do cheiro suave da sua oferta queimada. Era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois, fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, a Arão. Seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e degolou. E Moisés tomou o seu sangue, o pôs sobre a porta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão a Moisés naquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espangiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e ambos os rins, e a sua gordura e a espada direita. Também do cesto dos pães asmos que estavam diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azedo e um corçorão, e os pôs sobre gordura e sobre espada direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou nas suas mãos e queimou o altar sobre o holocausto. Essas foram uma oferta de consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção, do sangue que estava sobre o altar, e espangiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos, com ele. E santificou Arão, as suas vestes e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comei com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos, e comerão. Mas o que sobear da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até que o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que fizesse para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite. Por 7 dias o fareis, a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. E aconteceu no dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e aos anciões de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-o perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para a expiação do pecado, e um bezerro de um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor. E a oferta de manjares, amassando com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação do pecado e o teu holocausto, e traze a expiação por ti, pelo povo. Depois faze a oferta ao povo e faz a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar, degolou o bezerro da expiação, que era por si mesma. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura dos rins e do redenho do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara
a Moisés. Porém, a carne e o couro queimado com fogo fora do arraial. Depois, degolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espangiu e sobre o altar em redor. Também lhes entregaram o holocausto por seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas e os queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode de expiação do pecado, que era pelo povo. Degolou, preparou por expiação do pecado, como a primeira. Fez também chegar o holocausto e o preparou, segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois, degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que expandiu sobre o altar em redor, como também a gordura de boi do carneiro e a cauda, e o que cobre a pressura e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito da espada à direita Arão moveu por oferta de movimento diante ao Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão levantou as mãos ao povo e abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram abençoar o povo, e a glória do Senhor apareceu. Apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naquele que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafa, filhos de Uzir, e o tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos as suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso contra as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos e as filhas todas essas estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão, Eleazar e Itamar, seus filhos, que lhe ficasse: tomai a oferta dos manjares, restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura, junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, comereis no lugar santo, porque isso é a sua porção e a porção de seus filhos. Da ofertas queimarás ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espada da oferta alçará, comereis em lugar limpo,
tu e teus filhos e as tuas filhas contigo, porque foram dados a tua porção e a porção dos teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçará, e o peito da oferta do movimento trarão com as suas ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para os teus filhos, contigo como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, o que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar. Filhos de Arão ficaram dizendo: por que não comestes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não me trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente a vez de comê-lo no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação do pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. E eu hoje tivesse comigo a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor. E Moisés, ouvindo isso, Arão foi aceito aos seus olhos. Então, amados, convido vocês agora, nesse momento, a gente fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, né? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esse momento, pela tua palavra, Senhor, que ela é alimento para o nosso espírito, Senhor. Que todas as pessoas que ouviram, que participaram, que ela venha penetrar no coração, Senhor, e que possamos guardar todas as tuas escrituras, os teus ensinamentos, Senhor, que possamos levar conosco. Nos protege e nos guarda no dia de hoje, Senhor. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém.